O programa a seguir é livre para todos os públicos. Homilia Dominical. Oferecimento. Padre Wagner Ruivo apresenta Curso de Demonologia. Como os demônios agem, como estão organizados e como se dá uma possessão. Início em 5 de outubro às 9 horas da noite. Duração aproximadamente 4 meses. Aulas semanais com Padre Wagner Ruivo. Te esperamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, vai à casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu:
É teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse seu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Amém. Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, esse ano, nessa parábola belíssima de São Lucas, lembrando que ela só tem em São Lucas, Mateus, Marcos e João não a contam, né? O padre deseja fazer uma reflexão a partir de outra reflexão, da reflexão de Santo Agostinho. Luciano, vai no teclado, por favor, e me dá o dó maior. Todo mundo conhece, né? Isso. Vai ajudar a gente, olha. Em dó, isso. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Cante você, bem bonito. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Pode continuar, Luciano. Santo Agostinho, ele faz algumas reflexões e o padre trouxe 3 para nós. A primeira, quando ele prega sobre o filho pródigo, lembrando que a palavra pródigo, gente, às vezes a gente cresce na catequese escutando pródigo, né? Mas o que significa pródigo? É importante, né? Toda a vida, filho pródigo, filho... Mas o que é pródigo? Pródigo quer dizer esbanjador. Entendeu bem? Então, quando você fala a parábola do filho pródigo, nós estamos dizendo a parábola do filho esbanjador. Tá bem? É bem falar o português bem claro, para não ficar dúvidas. E Santo Agostinho, doutor da igreja do século V, vai escrever: o patrimônio que esse menino, esse rapaz recebeu do pai. O que é o patrimônio? Você fica pensando na fazenda, né? Na herança dos porcos, do gado, enfim. Quanta coisa passa pela nossa cabeça. O dinheiro, tá. Mas é mais do que isso. Santo Agostinho vai nos explicar que o patrimônio que esse menino recebeu do pai é a inteligência, a mente, a memória, o engenho e tudo que Deus nos deu para que nós pudéssemos conhecê-lo e prestar a Ele culto e adoração. Entende bem? Então Deus também te deu um patrimônio. O que é o patrimônio que Deus te deu? Deus te fez inteligente. Então, guarde uma coisa, não existe gente burra.
Às vezes o maligno, ele nos convence, né? Porque ele é o pai da mentira, de que nós não somos inteligentes, de que nós não somos capazes. Não acredite nessa falácia. O ser humano, justamente porque tem uma alma imortal, ele é inteligente. Ainda que ele não tenha podido ir à escola, ainda que ele não tenha sido alfabetizado, todo ser humano é inteligente. Porque Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, Deus nos deu a razão. E esse é o patrimônio que Deus nos deu para que, através da inteligência, através da razão, nós cheguemos ao conhecimento da verdade com letra maiúscula e nos rendamos a essa verdade e a Ele prestemos culto de adoração. Então Deus nos deu um patrimônio. Aí Santo Agostinho vai dizer assim, na continuidade de sua reflexão: mas ele dissipou sua herança vivendo dissolutamente. E veja que paradoxo interessante de Agostinho, olha só, gastando e não ajuntando, gastando e não ajuntando. Você está aqui nessa terra para que você adquira conhecimento sobre Deus, para que no dia em que você for chamado para a vida eterna, você tenha se tornado aquilo que Deus quer que você se torne. Agora, se você empenha a sua inteligência, a sua vontade em bobagens, em coisas frívolas, isto é, em coisas fúteis, quando você morre, você termina a sua vida à margem de você mesmo, à margem de você mesma. Então, existem duas formas de ver a vida, ou gastando ou ajuntando. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Gastando ou ajuntando? E nós não estamos falando aqui de dinheiro. Quando nós falamos gastando, nós estamos dizendo desperdiçando. Aí Santo Agostinho vai falar de forma ainda mais clara, isto é, consumindo toda a sua capacidade em luxúria. O que é luxúria? A turma pensa que luxúria é luxo, né? Luxúria não é luxo, luxúria são os pecados da carne, né? Luxúria é adultério. O que é adultério? Pessoas casadas que têm intimidade extraconjugal. O que é fornicação? Pessoas que namoram, que têm intimidade antes do casamento. Isso é fornicação. A palavra diz em Gálatas: nem os adúlteros, nem os fornicadores herdarão o reino dos céus. Então veja bem, se vocês namoram e vocês não são castos, vocês não vão para o céu. Bem claro, vocês não vão para o céu, certo? Está na palavra, a não ser que a gente arranque essa página da Bíblia, certo? Então veja bem, aí, a santidade, a luxúria. O que é a luxúria? Os pecados da carne, pornografia, masturbação. Tudo isso são os pecados da carne. Então ele vai dizer assim, Santo Agostinho: gastando e não ajuntando, consumindo a capacidade incrível que Deus te deu com bobagens, com luxúrias, com ídolos, em todo tipo de desejos perversos, aos que a verdade com letra maiúscula denominou meretrizes. O que é meretriz? Prostituta. Então veja bem, para Santo Agostinho, doutor da igreja, veja que não é o padre Wagner que está dizendo aqui. Não é minha ideia, né? Para Santo Agostinho, doutor da igreja, tudo aquilo que contraria essa verdade é prostituta. Então quando nós falamos, o filho mais velho falou assim: ele gastou teus bens com prostitutas, ele gastou teus bens com luxúria, ele gastou teus bens com os ídolos deste mundo, ele empenhou toda a juventude dele, toda a energia dele em nada, em vento, em fumaça, em ilusão. E aí então nós temos que pensar nesse patrimônio que Deus nos dá. Imagine só que todos os dias, presta atenção, na sua conta corrente fosse depositado R$84.600. É um bom dinheirinho, né? Se for em dólar, melhor. Em euro, melhorou. É vezes 7, né? 7, 8, não sei contar agora, né? Vamos lá, 84.600 euros para melhorar, tá bem? Você vai melhorar a sua conta corrente. Todo dia, quando dá 0 hora, 84.600 euros para você. Só que tem uma regra. Qual é a regra? Você tem que gastar os 84.600 naquele dia. Porque quando dá 0, zera toda a conta. E você não tem garantia nenhuma de que no dia seguinte serão depositados 84.600. Então, o que você faria? De que maneira será que nós viveríamos, né? Será que nos empenharíamos em gastar, em aproveitar ao máximo essa quantidade, já que todas as noites essa quantidade é zerada, independentemente de como você tenha gasto ou usado? O que você faria? Provavelmente você se esforçaria para usar tudo da melhor forma possível, né? E a verdade é que não quer calar,
é que todos nós somos clientes de um banco chamado tempo. Todos os dias você recebe 84.600 segundos na conta da tua vida. Um dia tem 84.600 segundos. Todas as manhãs a conta é reiniciada. E todas as noites essa conta é zerada. E simples assim, não há volta porque não se recupera o tempo perdido. O que é que você está fazendo com o patrimônio que Deus te deu? Às vezes nós gastamos nosso dia em tanta bobagem que não edifica, que não constrói, que não rende glória a Deus. E nós desperdiçamos algo precioso que Deus nos dá. Mário Quintana, literato de nossa língua portuguesa, vai escrever aquele célebre poema, né, que vale a pena recordar aqui, quando ele diz assim, olha que bonito isso, né? Ele compara a nossa vida à criança que levou a lição de casa para fazer, né? Lembra quando a professora te dava lição de casa e você tinha data para entregar? Olha que bonito, presta atenção. Um pouco de literatura para a gente faz bem. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. E quando se vê, já são 6 horas. Me lembro quando ia chegando à noite, né? Não fiz a lição ainda, né? Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Está perto. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos e agora é tarde demais para fazer a lição, porque o tempo expirou. Desde que você chegou nessa terra, meu filho e minha filha, você recebeu um caderninho com lição de casa. Só toma cuidado para não ficar deixando para depois, porque daqui a pouco é 6 horas, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Copa do Mundo, daqui a pouco é 2023 e o tempo passou e você não fez. Até rimou, certo? Essa é a primeira coisa. Não desperdice o patrimônio que Deus te deu. Essa vida, com os dons que Deus te deu, com as oportunidades que Deus te deu. São 3 lições. Não são minhas, repito, são de Santo Agostinho. A segunda, diz ele: não é de se admirar que essa orgia do filho esbanjador acabasse em fome, pois diz a palavra: sobreveio àquela região uma grande fome, fome não de pão visível, mas fome da verdade invisível. Olha que interessante, Santo Agostinho é demais, né? Fome não de pão visível, mas fome da verdade invisível. O que Santo Agostinho quer dizer com isso? Quando ele escreve sua célebre obra, vale a pena ler, Confissões, né? Que o ser humano tem dentro de si uma sede de infinito. Em tudo aquilo que o ser humano se lança é para tentar aplacar essa sede. Então veja bem, cada bebida, cada festa, cada amizade, cada relacionamento, nós estamos tentando aplacar essa sede. Por que nós fazemos festa? Porque temos sede. Por que nos relacionamos? Porque temos sede. Por que nós vamos ao encontro do outro e trabalhamos? Porque temos sede. Porque você estuda, porque você tem sede. Só que tem uma questão. E para entender essa questão, eu quero lhes propor uma alegoria plástica. Imagine só um náufrago em alto mar. Imagine a cena. Há dias agarrado a um destroço. Ele está há dias ali, esperando que venha alguém para salvá-lo. Ele tem uma sede terrível e tudo que ele tem à sua volta, olha o paradoxo, né? Ele está em alto mar, ele está agarrado a um destroço, ele já está desidratado, ele já está com insolação e tudo que ele mais quer é o quê? Água. E o que ele tem à sua volta? Muita água. No entanto, se ele bebe daquela água, ele se desidrata ainda mais, aumenta a sua sede e morre mais rapidamente. Entende bem? Apesar de tudo que ele ter, ser água, tudo que ele quer é água, aquela água o mata mais rapidamente. Entenda uma coisa, este é o mundo. Todos nós, após o pecado original, nos tornamos náufragos. Nós estamos em alto mar, à deriva, agarrados a destroços.
esperando o Salvador, que entra em nossa vida, que é Jesus Cristo, e dê sentido a ela. Jesus Cristo te tirou do abismo, do buraco. A mim também. Agora você tem que entender uma coisa. O mundo te oferece muita coisa. Eu fiquei chocado esses dias com uma moça, né? Contar o milagre sem contar o santo, né? Uma moça. Eu nem acreditei que era ela que estava falando isso, né? Olhando a moça, você fala assim: ixi, essa daí é da pá virada, né? O jeitão, tal. E ela gravou um vídeo recentemente no Instagram, né? E dentre as coisas que ela disse, ela falou assim: olha, nós somos a geração que tem a quantidade mais incrível de drogas disponível. Nunca na história da humanidade, gente, nós tivemos a quantidade de drogas que existe hoje. Nunca! Antes era um ou outro. Hoje você tem um cardápio de drogas, de êxtase, de heroína, de crack e tantas outras, né? Cada dia surgem novas. E essa moça, bem assim com uma aparência de quem está no mundo, né? Felizmente não está, né? É só aparência. Ela dizia assim: nunca nós tivemos a oportunidade de fazermos sexo tão fácil. Porque as pessoas estão muito fáceis. Só você querer. E se você for muito tímido, inscreva-se numa rede social. E pronto. O aplicativo vai mostrar para você a quantos metros está a presa. A presa. Eu estou dizendo a presa, não a pessoa. Porque não são tratados como gente, como coisa. Essa turma é tratada como coisa, né? Então nunca foi tão fácil. Então nunca você teve prazeres tão acessíveis. E essa moça vai dizer: no entanto nós somos, preste bem atenção, no entanto nós somos a geração mais triste e depressiva que já passou por esta terra. Nós somos. Porque nunca na história da humanidade você precisou tanto de tarja preta para poder aguentar a vida, para poder dormir, para poder sobreviver. Está entendendo bem? Então esse mundo te dá água. Água salgada. Água que aliena. Água que desidrata. Água que mata. Água que conduz à perdição. E é uma coisa interessante porque a gente que é padre vê isso de forma mais clara e evidente. As pessoas que mais têm sede de água cristalina da vida eterna, que vem para nós padres, são aquelas que experimentaram tudo que o mundo pode dar. Sexo fácil, bebida fácil, maconha fácil, cigarro fácil. Que o cigarro é chupeta de adulto, né? Sabe disso, né? Chupeta de adulto. A pessoa não precisa crescer, amadurecer, né? Então você veja, né? Apesar de tudo, a pessoa chega para nós sacerdotes desidratada. Porque esse é o paradoxo do mundo. O mundo querendo matar sua sede, antes aplaca ainda mais, aumenta ainda mais. Aí Santo Agostinho vai dizer que até isso é providência de Deus. Porque quando o filho pródigo experimentou as bebidas, experimentou o sexo fácil com meretrizes, isto é, com prostitutas, e foi aumentando o vácuo existencial, isto é, o vazio que ele tinha dentro de si, cada vez mais só aumentava. Santo Agostinho vai dizer: até nisso está o carinho de Deus, que faz com que a pessoa chegue no seu limite, beba água salgada do mar, para ter mais sede ainda, para que a pessoa caia em si, possa recobrar a visão, recobrar a consciência e procurá-lo e matar a sede na única fonte que realmente sacia a nossa sede, que é Deus. O mundo tem uma imensidão de coisas e entretenimento para nos oferecer, mas quanto mais você experimenta, mais sedento e sedenta você vai se tornar. E é por isso que as pessoas do mundo precisam de doses cada vez mais cavalares. Já repararam? Já repararam? Quando uma pessoa fica muito triste, onde que ela vai tentar sanar suas carências geralmente? Na bebida. Mas ela tem que beber, 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 beber. E aí a bebida resolve no começo, mas depois ela deixa a pessoa mais depressiva ainda. A droga também dá um efeito interessante, faz você fugir um pouco da realidade, mas depois você precisa de doses cada vez mais cavalares. Por isso que dificilmente alguém para em drogas mais baixas. Ela precisa de doses cada vez maiores. Você está entendendo a dialética do demônio? Eu acho que já fui claro.
E agora então, a terceira e última lição de Santo Agostinho. Veja bem, Santo Agostinho vai concluir de uma forma incrível. E por causa da fome, foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região. Então lembra o patrão que deu um emprego para ele assim, mas deu um emprego com a maior má vontade. Falou assim, ó, o que tem aqui é cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porco é a humilhação máxima. Porque o judeu nem come carne de porco. Vocês se lembram? Vamos ver quem está com boa memória do Evangelho. Vocês se lembram? Quando o gadareno endemoniado, que se cortava com um caco de telha e andava pelo cemitério, né, se encontra com Jesus, e aí o demônio fala, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Aquele homem vivia acorrentado, né, se cortava, e quem passasse por ali podia ser morto, porque ele se atirava em cima dos viandantes. E Jesus Cristo liberta ele. Quem se lembra como foi que Jesus libertou ele? O que Jesus fez? Arrancou os espíritos que estavam nele, que não eram só, era legião, né? Credo, Deus o livre guarde, né? Legião tem mais de 100, né? E mandou para onde? Para os porcos. Aí você fala assim, padre, tá legal, mandou para os porcos. O que tem a ver com o filho pródigo? Você não sacou? Este patrão é o diabo. E não sou eu que estou dizendo. Olha aqui, Sermão de Santo Agostinho, capítulo 3. Entenda-se aqui o diabo, e não é qualquer diabo. O senhor dos demônios. Ele era o patrão. Porque quando você vai ser levado para o pecado, o diabo parece ser o advogado. E Jesus parece ser o promotor. Mas depois que você cai em queda livre, o demônio é o primeiro que fala, aê mané, aê bocó. Agora o demônio é promotor, e Jesus sempre foi seu advogado. É que você achava que ele era promotor, acusador. Ele sempre foi seu defensor. Então entende bem? Quando aquele menino cai na lavagem dos porcos, querendo comer lavagem de porcos, ali aquele menino havia caído sobre as garras de Satanás, o príncipe dos demônios. E Santo Agostinho vai dizer o seguinte, sob cujo poder, atenção, sob cujo poder caem todos os curiosos. O filho pródigo tinha curiosidade de saber como era a vida para além da fazenda. Tomem cuidado com a curiosidade, do latim curiositas. Tomem cuidado com a curiosidade. Muitas pessoas se tornam escravas da droga, do sexo, da homossexualidade por curiosidade. Alguns de vocês católicos mal formados saem de uma missa e vão para o espiritismo por curiosidade e voltam contaminados por Satanás, e depois de uma missa cai por terra porque não aguenta. Alguns dos senhores nos seus celulares olham, por exemplo, horóscopo por mera curiosidade, e é aí que o demônio te pega. Por isso o ditado, o adágio popular dizia, a curiosidade matou o gato e mata você também. Tome cuidado com a curiosidade. Ah, como será que deve ser uma relação sexual com tal pessoa? Ah, eu tenho uma curiosidade, você vai para o inferno desse jeito. Porque já que o demônio não pode enfeitar o inferno, ele enfeita o caminho que leva para lá. Sejamos mais inteligentes, minha gente, mais sóbrios, mais prudentes. Ai, queria saber como que será tomar veneno. Toma. Está entendendo? Esses dias eu achei o cúmulo, né? Vou falar, vou deixar guardado para mim. Bem, continuando. É que tem umas coisas que a gente escuta que não dá para acreditar. Mas glória a Deus, aleluia, né? Então veja bem. Aí que está, né? A curiosidade mata o gato. Ai, queria saber, eu sou casado, queria saber como seria se eu tivesse um date, né, com aquela moça que trabalha comigo. Se eu dissesse sim para ela, como será que seria? Eu vou sair com ela só por curiosidade. Vai nessa.
Você vai parar a comer lavagem de porco se você continuar com a tua curiosidade. E aí Santo Agostinho continua. Alimentava-se então das lavagens de porcos sem poder saciar-se. As lavagens de Santo Agostinho são as vistosas doutrinas deste mundo. Olha a inteligência de Agostinho. As lavagens deste mundo servem para ostentar, nunca para sustentar. Olha que pérola, né? O mundo é ostentação, né? Ostentação. Ostenta colar de ouro, ostenta relógio de marca, ostenta Lamborghini Camaro, ostentação. Olha que bonito. O mundo só consegue ostentar, nunca sustentar. Esse alimento de Santo Agostinho é digno de porcos, mas nunca jamais será digno de filhos, porque você é filho. Que interessante. O menino não quis servir ao pai na liberdade e acabou sendo obrigado a servir um cruel patrão, o demônio. Por quê? Porque você vai ser sempre escravo de algo ou de alguém. Bota isso na sua cabeça, viu? Você sempre vai ser escravo de algo ou de alguém. E é assim, diz o catecismo da Igreja Católica: ou do mundo, ou da carne, ou do demônio. Ou você diz como a Virgem Maria, fale comigo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então veja bem, ou você fala: eis aqui a escrava do Senhor, e de livre e espontânea vontade submete ao Pai, e aí você é livre. Ou você sempre será escravo de algo ou de alguém. E são 3 as escravidões. Comigo: do mundo, da carne, do diabo. E aí nós temos então uma última consideração. Você sempre vai estar com uma cangalha em cima dos seus ombros, viu? Sempre. Se você não submeter ao senhorio de Jesus, sempre. Ou vai ser a cangalha que alguém botou em você, ou vai ser a cangalha, o jugo, o fardo da tua carne, com os vícios inerentes a ela, que ela tem, suas paixões, suas vicissitudes, sempre. Por isso Cristo diz assim, digam com o Padre: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, isso é difícil explicar, mas eu preciso explicar. Veja bem, sempre você vai carregar um fardo. Veja que eu estou repetindo de propósito. Ou é um fardo que o demônio colocou em você, que o mundo colocou em você, ou que a sua própria carne coloca em você. Só que tem um jeito inteligente de levar a vida. E qual é o jeito inteligente de levar a vida? Senhor, eu tenho as minhas cangalhas, os meus fardos. Pega para o Senhor e me dá o teu, porque o teu é suave e leve. Aí Santo Agostinho vai dizer que quando o filho pródigo volta e o pai o abraça, os braços do pai pesando sobre os ombros do filho são o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Só que ele diz isso de forma ainda muito mais clara, que eu vou explicar agora. Então veja bem, você pega uma ave, um pássaro, né? E esse pássaro tem um peso no corpo dele, que é o peso das 2 asas. Preste atenção, quanto maiores são essas asas, maior o peso, mas mais ele voa. Está entendendo o paradoxo? Se você olhar para o pássaro que pousou e falar assim: que dó do pássaro carregar esses pesos de ação, deixa eu cortar, você tira a liberdade daquele pássaro, porque é aquele jugo que faz o pássaro ser livre. Esses são os mandamentos de Jesus. Esses são os mandamentos de Deus. Não são um monte de proibições de coisas que eu quero fazer, de coisas gostosas que Deus fica falando: não pode, não pode, não pode. Não, não é isso.
Quando você fala assim, eu quero tirar o seu peso de mim, eu quero tirar os seus mandamentos da minha vida, você não está fazendo outra coisa senão eliminar os únicos 2 pesos que te fazem voar. Ai, que dó do pássaro. Vamos tirar esses seus pesos. Você não está prestando um favor ao pássaro, você está liquidando a liberdade daquele pássaro. E assim é o jugo de Jesus, assim são os mandamentos. Se eu quiser pegar um carro e ir da rua X à rua Y, numa cidade que eu não conheço, basta colocar o endereço no Google Maps ou no Waze e ele me levará ao local exato, sem muitas preocupações. É assim que a gente faz em São Paulo, né? E assim acontece com os mandamentos de Deus. Eles são o Waze da nossa vida. Quem quiser chegar no rumo certo, sem se perder pelo caminho, deve observar os mandamentos. Então veja bem, você não precisa saber os provérbios, você não precisa decorar os 150 salmos da Bíblia, mas você, católico, precisa saber decorar os 10 mandamentos. E muitos dos senhores não sabem. Se você não sabe nem os mandamentos, como é que você vai vivê-los? E se você não os vive, como é que você vai entrar na vida eterna? Você já passou dos 40 anos de idade e não sabe falar os 10 mandamentos na ordem? Vamos acordar. Eles são o nosso GPS. A princípio parece uma lista de proibições, né? Não faça isso, não faça aquilo. Mas é uma lista de livramentos. Certa vez, um ateu falou para o católico: a sua religião é um muro que impede o homem de ser livre e curtir a vida. O católico respondeu: de fato, num ponto você tem razão. Nós temos um muro, mas é um muro de proteção, porque do outro lado do muro nós sabemos que tem um abismo. E quem que quiser cair nesse abismo, é só pular o muro de proteção que Deus colocou. A lei de Deus é a verdadeira liberdade. Fora dela, só há abismo e escravidão. Entendeu bem? Então, lição de casa para essa semana. Diga, compadre: decorar os 10 mandamentos na ordem. E uma dica: bota no seu bloco de notas do celular. Bota lá. Você nunca usa? Comece a usar bloco de notas, tá bom? Vamos concluir? Conclusão. Por que o pai não prendeu o filho? Às vezes dá vontade, né? Você sabe que a pessoa vai fazer bobagem, você sabe que a pessoa vai cair no abismo, você sabe que ela vai se arrepender, dá vontade de amarrar, não dá? Porque você ama, não dá vontade de amarrar? Você acha que o pai não quis amarrar? Ele sabia que ele ia quebrar a cara. Por que o pai não prendeu o filho? Porque, como dizia Immanuel Kant, não se ama por decreto. Ah, eu decreto, eu, rei Charles III, decreto que todos vão me amar. Não se ama por decreto. Amor não se impõe, se estabelece, se conquista e requer tempo. Tem gente que quer obrigar o outro a amá-lo. Esse pai nos ensina a amar corretamente as pessoas. Como é que você ama corretamente as pessoas? Sabe como? É assim, diga comigo: dando asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Simples assim. O resto é resto. Faça como o pai da parábola. Se você realmente ama uma pessoa, dê para ela asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Por isso o poeta escreveu: amo as pessoas, por isso as deixo livres. Se elas voltarem, é porque as conquistei. Se não, é porque nunca foram minhas. O Pai quer que estejamos com Ele porque o amamos, porque queremos. Nunca de maneira forçada, dentro da liberdade. Aprenda com o filho pródigo. Resumindo tudo que o padre falou. Ame o que você tem.
antes que a vida te ensine a amar aquilo que você tinha. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Padre Wagner Ruivo apresenta Curso de Demonologia. Como os demônios agem, como estão organizados e como se dá uma possessão. Início em 5 de outubro às 9 horas da noite. Duração aproximadamente 4 meses. Aulas semanais com Padre Wagner Ruivo. Te esperamos.